Vamos falar sobre o processo administrativo disciplinar, o famoso PED. Esse é o item 4 de fevereiro de 10 do edital, dentro do capítulo de agentes públicos, em direito administrativo. Fundamento constitucional do PED. Art. 5º, inciso livre, devido processo legal. Art. 5º, inciso LV, contraditório e ampla defesa. Art. 37, caput, princípios de legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência. Art. 41, 1 graus, inciso 2º, perda do cargo do servidor estável mediante processo administrativo disciplinar. No caso específico do Estado de Alagoas, quem disciplina esse procedimento é a Lei Estadual nº 5.247 de 1991. O PED é o procedimento administrativo destinado a apurar infrações funcionais atribuídas ao servidor público e, se for o caso, aplicar a penalidade cabível. A finalidade dele é apurar a verdade dos fatos, garantir o direito de defesa, preservar a disciplina administrativa e proteger o interesse público. O PED não tem finalidade arrecadatória nem persecutória. A finalidade dele é assegurar a correta aplicação do regime disciplinar. O PED tem natureza de procedimento administrativo sancionador. Por isso, todas as garantias constitucionais do administrado precisam ser observadas. Princípios que regem o PED. Devido processo legal. Contraditório. Ampla defesa. Presunção de inocência, dimensão administrativa. Motivação. Verdade material, proporcionalidade. Razoabilidade. Oficialidade. A administração tem o dever de buscar a verdade dos fatos, mesmo que isso beneficie o servidor. O PED não existe para punir o servidor. O objetivo dele é verificar se houve infração funcional, quem foi o autor dessa infração e qual a penalidade cabível. Ao final da instrução, é perfeitamente possível que não exista infração, que não seja comprovada a autoria, ou que o servidor seja absolvido. A Lei nº 5.247 de 1991 estrutura o PED em fases sucessivas. A primeira fase é a instauração. Nessa fase, a autoridade competente toma conhecimento da possível infração e determina a abertura do processo. Isso normalmente acontece por meio de portaria e da designação da comissão processante. A segunda fase é a instrução. É aqui que as provas são produzidas. Podem ser realizadas oitivas, perícias, juntada de documentos, diligências, interrogatório e demais provas admitidas. É nessa etapa que se concretizam o contraditório e a ampla defesa. A terceira fase é a defesa. Depois da instrução, o servidor pode apresentar defesa escrita, requerer diligências, impugnar provas e produzir provas em seu favor. A quarta fase é o relatório. A comissão processante elabora um relatório conclusivo. Esse relatório resume os fatos, aprecia as provas e sugere absolvição ou penalidade. O relatório não vincula a autoridade julgadora. A quinta fase é o julgamento. Aqui, compete à autoridade competente decidir. E essa decisão precisa ser motivada, fundamentada e compatível com as provas produzidas. Direitos do servidor no PED. Contraditório. Ampla defesa. Ciência dos atos processuais. Produção de provas. Assistência por advogado, observada a jurisprudência do STF. Recurso administrativo, quando cabível. Decisão motivada. Segundo a súmula vinculante número 5 do STF, a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição. A defesa técnica é facultativa, salvo quando lei específica dispuser em sentido diverso. Penalidades disciplinares. Lei nº 5, 247, 1991. Advertência. Suspensão. Demissão. Cassação de aposentadoria ou disponibilidade, quando cabível. Destituição de cargo em comissão ou função de confiança. A aplicação da penalidade deve observar legalidade, proporcionalidade, individualização da conduta e motivação. A pretensão disciplinar da administração está sujeita à prescrição, nos prazos definidos pela lei. A instauração válida do PED pode interromper ou suspender o prazo prescricional, conforme as regras legais. A administração não possui poder sancionador ilimitado no tempo. A existência de processo penal não impede, por si só, a instauração ou continuidade do PED. Como regra, as instâncias são independentes. Entretanto, a sentença penal produzirá efeitos quando reconhecer a inexistência do fato ou a negativa de autoria. Nessas hipóteses, a decisão repercute na esfera administrativa. Quadro comparativo das fases do PED. Fase, finalidade. Instauração, abertura do PED. Instrução, produção de provas. Defesa, exercício do contraditório e da ampla defesa. Relatório, conclusão da comissão. Julgamento, decisão da autoridade competente. Pontos de atenção sobre o PED. PED não é sinônimo de punição. O relatório da comissão não vincula a autoridade julgadora.
A falta de advogado não gera nulidade automática, conforme a súmula vinculante número 5. As instâncias administrativa e penal são, em regra, independentes. Toda penalidade disciplinar exige motivação. Erros clássicos sobre o PED. Afirmar que todo PED termina com demissão. Confundir sindicância com PED. Dizer que a absolvição penal impede sempre a punição administrativa. Afirmar que o relatório final vincula a autoridade competente. O processo administrativo disciplinar é o procedimento destinado a apurar infrações funcionais praticadas por servidores públicos. Ele tem natureza sancionadora e precisa observar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. Se desenvolve nas fases de instauração, instrução, defesa, relatório e julgamento. O relatório da comissão não vincula a autoridade julgadora. A defesa por advogado é facultativa, conforme a súmula vinculante número 5 do STF. E, como regra, as instâncias administrativa e penal são independentes. Sindicância versus PED. Aspecto: sindicância, PED. Natureza: procedimento preliminar destinado à apuração inicial dos fatos, procedimento formal destinado à apuração de infrações disciplinares. Possíveis resultados: arquivamento, aplicação de penalidade de menor gravidade, quando a lei permitir, ou instauração de PED, aplicação de penalidades mais graves, assegurando contraditório e ampla defesa. A autoridade julgadora não está obrigada a seguir o relatório da comissão processante. O relatório tem natureza opinativa. A autoridade pode divergir, desde que apresente motivação expressa e fundamentada, respeitando as provas constantes dos autos. Em concursos da Sebrasp, as questões sobre PED costumam combinar 3 temas: as garantias constitucionais, como devido processo legal, contraditório e ampla defesa, a responsabilidade disciplinar, tratada no MIC-ADM 0041, e os deveres e proibições funcionais, tratados no MIC-ADM 0040.